Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais uma correção de atividade essa envolvendo radiciação. Para quem não sabe, radiciação é uma propriedade, na verdade, uma operação matemática inversa da potenciação. Vamos só lembrar aqui um pouquinho de potenciação. Por exemplo, quando eu tenho um número, vou colocar aqui 5 elevado ao quadrado. O que significa isso aqui? O expoente, que é esse carinha aqui de cima, ele é a quantidade de vezes que eu vou repetir a base. A base é esse número aqui de baixo. Vou colocar aqui base e aqui expoente, tá? Eu vou colocar só a abreviatura. Então, o expoente indica o quê? A quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base, certo? Então, o que acontece? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai ser justamente 25, ok? Perceba que eu repeti o 5 duas vezes. Eu vou ter duas vezes, que é justamente a quantidade que aparece no expoente, tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, 5 elevado a 3, aqui você vai obter 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 3 vezes. A quantidade de vezes que aparece aqui é o expoente, tá? A quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base, isso aqui vai dar 125, né? A gente já tinha visto essa propriedade. Só que existe outra propriedade, que é chamada de radiciação. A radiciação é o seguinte, ela vai pegar, por exemplo, o 25. Se eu quiser saber a raiz quadrada de 25, basta olhar a propriedade inversa. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que eu encontro 25? É o 5, professor. A gente acabou de fazer. Exatamente. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E se eu quisesse, por exemplo, saber a raiz cúbica de 125? O que é a raiz cúbica de 125? É justamente o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, tá? Que eu encontro 125, que nesse exemplo aqui vai ser 5, ok? Então, é uma propriedade inversa da potenciação, ok? Então, aqui é potenciação de um lado, vou colocar aqui potenciação, colocar aqui de um lado potenciação, e aqui no caso é radiciação. Então, aqui nós temos operações inversas. Beleza, só que o nosso conteúdo é raiz quadrada de números naturais com valor exato, tá? Depois a gente vai para valores não exatos. Nós temos aqui um quadrado, observe o seguinte. Estou fazendo aqui um quadrado, tá? E eu vou dar a área dele, por exemplo, eu vou dar a área de 36, né? Digamos que seja 36 metros quadrados. E eu desejo saber o lado desse quadrado. Nós sabemos que um quadrado ele possui os seus 4 lados idênticos, né? E a área é justamente o produto da base, que é o lado, vezes a altura, que é o próprio lado também. Então, eu vou ter lado vezes lado. Ora, eu tenho lado vezes lado. Aqui você não tem 5 vezes 5? Quantas vezes o lado está se repetindo? Ele está se repetindo duas vezes. Então, eu posso denotar isso aqui como o lado elevado ao quadrado, ok? Então, a gente tem o seguinte, que a área é justamente o lado elevado à segunda potência. Beleza. Mas se a área que ele deu é 36, então eu vou igualar isso aqui igual a 36, ok? Como eu sei que a radiciação é a operação inversa da potenciação, então, para me descobrir o valor do lado, basta calcular a raiz quadrada de 36, que aqui você vai perceber que é 6, ok? Por quê, professor? Porque se você multiplicar 6 vezes 6, você encontra 36. Mas quem é 6 vezes 6, professor? É 6 ao quadrado, que é igual a 36. Então, são operações inversas que você vai pegando a partir das experiências com multiplicação. Eu vou fazer aqui alguns quadrados interessantes. Ó. Tenho aqui o zero ao quadrado. Vai ser zero, ou seja, isso implica que a raiz quadrada de zero vai ser zero, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 1 ao quadrado, vai dar 1, né? Que é 1 vezes 1. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Agora, eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Eu vou obter 4. Ora, então isso implica que a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Ah, professor, então vamos para o 3. Vamos lá, 3 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser 9, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, você vai calcular a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Percebam que esses números que nós estamos formando é justamente o conjunto dos naturais. Vocês lembram quem são os naturais? Os naturais começam 0, 1, 2, 3,
4, 5 e assim sucessivamente. Então, perceba que todos esses números que nós estamos encontrando são números naturais. Quando isso acontece, nós dizemos que o número que está dentro do radical, né, no caso, que está aqui dentro do radical, que eu vou circular aqui de roxinho, esses números aqui são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque quando você calcula a raiz quadrada deles, você encontra um número natural. Mas, por exemplo, o 2 não é um quadrado perfeito, porque você não vai encontrar a, a raiz quadrada de 2 dentro do conjunto dos naturais. Esse número não está aqui dentro, ok? Mas a raiz quadrada de 4 está, que é 2. Então, 4 é um quadrado perfeito, ok? Então, é isso. Então, a diferença é bem sutil. Aqui eu posso continuar multiplicando e encontrando outros quadrados, como, por exemplo, vou colocar aqui 15 vezes 15, né? Que é 15 ao quadrado. Vou colocar ao quadrado mesmo, como a gente está denotando. A gente já está acostumado com potenciação, né? 15 ao quadrado, por exemplo, é 225. Isso implica o quê, professor? Implica que a raiz quadrada de 225 vai ser 15. Ah, professor, se fosse o 20, então vamos lá, 20 ao quadrado vai dar 400, certo? Então, isso implica que a raiz quadrada de 400 é quanto? É 20, ok? Então, se eu quisesse pegar um número maior, por exemplo, professor, eu quero ou algum outro número qualquer, né? Eu vou pegar um aleatório, digamos que seja o 9, né? 9 vezes 9, você vai encontrar 81. Então, isso implica o quê? Que a raiz quadrada de 81 é 9. Tem um 64 também, que é justamente o 8 ao quadrado, que a gente não escreveu, né? Que vai dar 64. Você vai encontrar a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, acho que vocês, com esses exemplos, já entenderam o processo, tá bom? Mais um exemplo para fixar, por exemplo, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Que vai dar 100. Então, isso implica o quê? Implica que a raiz quadrada de 100, que é a mais famosa, é 10. Então, eu acho que a partir dessas ferramentas, a gente já consegue fazer a questão, né? As questões. Então, vamos lá. A questão 1 está pedindo o seguinte, né? Qual o valor do lado do quadrado, tá? Da figura abaixo? Ele deu apenas a área, que é 100 metros quadrados. Eu sei que a área do quadrado é justamente o seu lado elevado à segunda potência, que ele dá aqui que é igual a 100. Como eu sei que a potenciação é uma propriedade, no caso, é uma operação inversa da radiciação, então esse expoente 2 ele passa para o outro lado em forma de radical. Então, eu vou ter L igual a raiz quadrada de 100. Então, quem é a raiz quadrada de 100? É justamente 10, que a gente tinha acabado de calcular, né? Então, aqui a gente vai encontrar o item B, que é igual a 10. Questão 2. Num certo tabuleiro de xadrez tem área igual a 121 centímetros quadrados. Qual o valor de cada lado desse tabuleiro em centímetros quadrados, né? Então, ele quer saber o lado aqui, né? O valor dos lados. Como é um quadrado, a gente sabe que L ao quadrado é igual a 121 que ele dá na questão. Portanto, o L vai ser a raiz quadrada de 121. Se você for brincar de levar as alternativas ao quadrado, aqui você vai encontrar valores diferentes de 121 nos 3 primeiros itens. Mas no item D, você vai ter que vai ser igual a 11, né? Porque 11 vezes 11 é justamente 11 ao quadrado, que é igual a 121. Portanto, a resposta correta é o item D. De modo análogo, aqui a gente já tinha calculado, né? A raiz quadrada de 225, e também ele quer saber o lado. Isso aqui vai ser igual a 15, né? Que eu tinha feito já no item anterior, porque 15 ao quadrado é igual a 225. Então, fica fácil quando você aprende. E a raiz quadrada de 400, na questão 4, vai ser igual a 20. Portanto, a resposta correta é item C. E aqui, pessoal, vocês já estão percebendo que a atividade fica mais simples. A questão 5 diz o seguinte: qual o valor do símbolo da hashtag localizado no radicando da raiz quadrada abaixo? Como eu sei que são operações inversas, eu tenho que a raiz quadrada de hashtag é igual a 12, né? Esse radical pode ir para o outro lado em forma de expoente, então eu vou ter que o hashtag é igual a 12 elevado ao quadrado. Não são operações inversas? Então, eu já encontro o valor do hashtag. Quem é o hashtag? É 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12. Isso aqui vai dar 144. Resposta correta, item D, tá bom? Questão de número 6 diz o seguinte: na igualdade, nós temos raiz quadrada de 64 igual a 8. Qual o valor do índice do radical?
Como eu falei raiz quadrada, como no índice não aparece, é o próprio 2, tá? Porque aqui, na verdade, era para ser escrito dessa forma. Como a gente omite o símbolo, o índice 2, né? Então, a resposta correta aqui é a letra C, tá? No caso, o índice é 2. Questão 7. Calcule a raiz quadrada abaixo. É muito tranquilo. Aí, digamos assim, professor, e caso eu não saiba encontrar a raiz quadrada, o que eu faço? Aqui você pode fazer a fatoração, mas essa raiz quadrada ela é notável, tá? No caso aqui vai ser 9, porque 9 ao quadrado é igual a 81, tá bom? Bem tranquilo. Então aqui você pode marcar item A, que é 9. Questão 8 diz o seguinte: circule os números que são quadrados perfeitos e depois copie em seu caderno. Vocês lembram o que são quadrados perfeitos? É que quando você calcula a raiz quadrada desses números, você encontra um número natural. Quando isso não acontece, isso quer dizer que esse número não é um quadrado perfeito, beleza? Eu estou aqui já marcando os números que são quadrados perfeitos e os que não são. Os que não são eu vou cortar. Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês que esses daqui não são quadrados perfeitos. Agora o 49, o 64, o 100, o 81, o 900, o 25 são quadrados perfeitos, ó. Porque aqui raiz quadrada de 49 vai ser 7, 7 é natural. Raiz quadrada de 64 vai ser 8, raiz quadrada de 100 vai ser 10, de 81 vai ser 9, de 400 vai ser 20, de 25 vai ser 5, de 16 vai ser 4, de 900 vai ser 30, e de 1 vai ser o próprio 1, tá bom? Então, esses números aqui, 49, 64, 100, 81, 400, 25, 16 e 900 e o 1 são quadrados perfeitos. E aqui no caso a questão 9 é o seguinte: encontra as raízes quadradas de raiz quadrada de 49, a gente sabe que é 7, 81 é 9, 121 é 11, aqui vai ser 15, aqui vai ser 10. Agora de 196. Vamos agora ver o seguinte: veja que 14 vezes 14, olha só o valor que vai dar. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, né? Então aqui eu vou ter 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, que vai dar 196. Observe que 14 vezes 14, que é igual a 14 ao quadrado, é igual a 196, tá bom? Então, você já sabe que a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Raiz quadrada de 4 vai ser justamente 2, a raiz quadrada de 9 vai ser 3, a raiz quadrada de 16 vai ser 4 e de 169 vai ser 13, tá bom? Então, aí está as atividades solucionadas. Espero que todos tenham entendido como funciona o princípio da radiciação, tá? Que é a operação inversa da potenciação, tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.